Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde aos domingos, de 7 às 9, antes da transmissão da missa, a gente fica juntos até o horário próximo a 9 horas, que tem a transmissão da missa para aquelas pessoas que não podem ir à igreja. Mas até lá vamos ficar aqui conversando sobre saúde, promoção de saúde, promoção de bons hábitos de vida para adoecer menos ou conviver com a doença de uma melhor forma possível. Boa alimentação, atividade física para todos, independente ou dependente do problema de cada um, mas temos que se movimentar. Noite de sono adequada, cuidado com as drogas, com o fumo, com excesso de álcool e outras substâncias. Enfim, sempre assuntos de medicina, de outras áreas da saúde, no Dicas de Saúde. Hoje nós temos um assunto que é inédito. Hoje a gente vai apresentar para todos os ouvintes da FM Padre Cícero a unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI, CTI. E para isso nós estamos aqui com um médico especialista em clínica médica e especialista em medicina intensiva. É o Dr. Meton Soares de Alencar. Ele já está aqui conosco. Ele é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. É membro da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. É pós-graduado em Gestão e Liderança em UTI pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. E é sócio fundador da Critical Care e Gestão em Saúde Limitada. É responsável técnico da UTI adulto do Hospital São Camilo, Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, Hospital São Camilo. Bom dia, doutor Meton Alencar. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Para mim é uma honra, é uma satisfação do seu convite. Bom dia a todos os ouvintes. Fico muito grato e honrado de poder estar aqui e contribuir um pouco, né, sobre esse assunto de UTI e um pouco sobre medicina intensiva, né, que é a minha especialidade. Muito bom. Então, meus amigos e amigas da FM Padre Cícero, hoje o assunto medicina intensiva, UTI, emergências, necessidades médicas frequentes, necessidade de enfermagem diária, né, frequente. E vocês podem participar, vocês podem fazer pergunta ao nosso convidado, Dr. Meton Soares de Alencar, médico intensivista. Temos as formas de vocês participarem. O telefone é 3512-2000. O Carlos Eduardo está aqui para receber sua pergunta e passar para o nosso convidado. Esse telefone 3512-2000 é também o telefone do WhatsApp. E temos a nossa live. Câmerazinha ali da live, Dr. Meton. Aquela dali queimou. Queimou aquela, só temos aquela. A nossa live de Facebook que fica como uma lembrança para você por muito tempo. Eu vou enviar para você. E quem quiser nos ver, além de nos ouvir na rádio, é só colocar Facebook, né? Entra no Facebook, aí coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto, ali está a live. E na live você pode fazer perguntas também para o nosso convidado, Dr. Meton Alencar. Então, vamos começar perguntando ao Dr. Meton o que é. Muita gente sabe o que é porque já precisou, outros nunca precisou, mas talvez algum parente precisou. O que é uma unidade de terapia intensiva? Quem precisa ir para essa unidade onde você trabalha também como clínico geral,
clínica médica, cuidados paliativos, tudo, mas você é coordenador de uma unidade de terapia intensiva num grande hospital, que é o Hospital São Francisco São Camilo do Crato. O que significa aquele espaço? Qual o objetivo? Todo hospital grande tem que ter unidade de terapia intensiva, doutor Meton. Bem, a unidade de terapia intensiva é um local físico, não é, onde, né, os pacientes mais graves ou com potencial gravidade são organizados para receber monitorização, vigilância e ter intervenção rápida, tá? Isso para diminuir, né, a chance de eventos adversos, para melhorar o desfecho desses pacientes. Certo? A primeira vez que se ouviu falar sobre uma unidade de terapia intensiva ou um conceito, e aí eu queria a permissão do senhor para falar um pouco sobre a história. Claro, disso. Queremos saber dessa história. Foi uma enfermeira, né, chamada Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, 1854. Só para vocês entenderem um pouco do conceito disso. Né? Ela foi da Inglaterra, né, para a Crimeia. Havia uma guerra, né, em que o Império Russo queria tomar aquela região da Crimeia, que é uma região que dá para o mar, né, o Mar Negro, que através do Estreito de Bósforo termina saindo lá no Mar Mediterrâneo. Então era muito importante para eles do ponto de vista, eu diria, estratégico. E aí se uniu o Reino Unido, né, o Império Otomano, tá certo? Para fazer frente a essa guerra. E aí essa enfermeira se uniu com mais 38 enfermeiras, inclusive uma tia dela, e foram acompanhar o exército britânico. Foram para uma cidade próxima a Constantinopla, na época, né, na Turquia, numa cidade chamada Scutari, onde estava esse hospital. E ela chegou lá, a mortalidade dos feridos da guerra era uma coisa enorme. E aí tinha vários motivos para essa mortalidade, né? A falta de higiene, a falta de alimentação, a desnutrição, uma série de coisas. E aí ela começou a trabalhar, né, fazendo drenagens sanitárias, ventilação, tudo mais. Mas uma das medidas que ela tomou que fez a diferença, e é aí onde tem o primeiro conceito de UTI da história, foi justamente separar os pacientes mais graves em uma mesma enfermaria. E nesse momento que ela fez isso, ela diminuiu a mortalidade, que era de 40% para 2%. Maravilha. Ela não só fez essa separação, mas ela também fazia uma coisa chamada monitorização e vigilância desses pacientes, que na época eram com a lâmpada. Uma lâmpada que ela é chamada a mulher da lâmpada, né? Uma lâmpadazinha que ela passava toda noite. De um por um. De um por um, olhando esses pacientes. E que hoje nós fazemos com uma metodologia, uma tecnologia muito avançada, né? Mas o conceito é o mesmo. Associar os pacientes mais graves num local em que esses pacientes possam estar perto da equipe, né, e monitorar e vigiar esses pacientes e dar respostas rápidas às alterações. É basicamente isso. Muito bem. Ou seja, pelo que eu entendi, eu acho que o ouvinte também, na enfermaria, por mais que essa pessoa esteja num local que tem médicos, que tem enfermeiros, mas o médico não está lá à beira do leito o tempo todo, até porque o hospital é grande e não tem 100 médicos no hospital. Tem 2, 3, 5, 6. E na UTI, o médico está presente. E a enfermeira está a todo momento. Um exame de sangue num hospital
É uma vez por dia, às vezes até de 2 em 2 dias. Na UTI pode ser no mesmo dia várias vezes. Quer dizer, a necessidade faz com que haja o movimento de ajudar o paciente de forma imediata. Um procedimento, né, que necessita bem rápido. Então, realmente foi uma ideia fantástica que ela teve de separar para diminuir a mortalidade e conseguiu, e até hoje, né, com a tecnologia. Todos os hospitais têm UTI, doutor Meton? Ou infelizmente não, só os hospitais de maior porte? Não. São alguns hospitais que têm UTI, né? E a pandemia mostrou isso para a gente, né? Que são poucos os leitos, né? Vários hospitais tiveram que abrir UTI, né, às pressas durante a pandemia, né? E são poucos ainda, né? São poucos intensivistas também no nosso país. Tem um número aproximado de intensivistas no Brasil? Eu não tenho esse número, não, mas são poucos. É uma especialidade jovem, né? É uma especialidade que no país tem 44 anos. Né? É de 1980, a AMIB. Mas tem, né, sociedade, tem congresso, tudo, tem residência, tudo. Tem tudo. Exato. O médico que vai ser intensivista, que vai realmente trabalhar em UTI, ele é o médico que é formado e vai diretamente para esse estudo na residência? Ou ele tem que ter pré-requisito como clínica médica ou cirurgia, alguma coisa assim? Atualmente, o médico que vai ter o RQE, né, o Registro de Qualificação do Especialista, sim, em Medicina Intensiva, ele tem que fazer uma prova, tá certo? Pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Para ele fazer essa prova, ele pode vir de várias formações. A formação mais clássica, né, é a residência em medicina intensiva, o padrão ouro, né? Antigamente, essa residência, ela vinha de 3 lugares. Ele poderia fazer clínica médica, poderia fazer clínica médica e terapia intensiva, poderia fazer cirurgia geral e terapia intensiva. Então, era 2 anos de clínica, 2 anos de terapia intensiva, 2 anos, né, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de terapia intensiva, ou 2 anos de anestesia e 2 anos de clínica, 2 anos de terapia intensiva. Hoje, você tem a terapia intensiva como acesso direto. Então, a terapia intensiva, são 3 anos hoje, você já entra direto para essa residência. E você também tem um programa de especialização em medicina intensiva, que é a PEME. Você tem os centros formadores. É uma especialização, certo? Então, vários hospitais do país hoje têm esse programa de especialização em medicina intensiva. E você pode também tirar o título de medicina intensiva se você faz o dobro do tempo da residência, né, como experiência. Se você tem experiência em medicina intensiva, certo? Pelo menos de 24 horas semanais, durante, no caso, são 3 anos hoje a residência, durante 6 anos. E, naturalmente, se prepara durante esse tempo, né, com cursos, com certificações e tudo, você também pode se tornar apto a fazer a prova de medicina intensiva. Então, existem várias formas de você chegar e se titular em medicina intensiva hoje. Com essas várias formas, você recebe a qualificação, que é esse RQE, né? Exatamente. Aí sim, você é um intensivista, exatamente, né? Embora numa emergência, num estado de situação como houve na Covid, alguns nem tinham, né? Por uma necessidade de algumas regiões. Mas o ideal é a pessoa ter a formação e provar que ele é capaz, né? Porque ele vai lidar com doenças mais graves, sem dúvida. E como funciona no dia a dia? Como é a rotina de uma UTI? Como trabalha o médico, como trabalha a equipe de enfermagem, como trabalham os outros profissionais de saúde? Como é uma rotina dia e noite de uma unidade de terapia intensiva, doutor Meton?
A rotina de uma unidade de terapia intensiva é algo bem frenético, né? Por assim dizer. Então, eu vou começar pela passagem de plantão, né? Então, normalmente, os turnos vão de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, de 7 horas da noite a 7 horas da manhã. Sim. Então, vamos falar do médico. 7 horas da manhã, tá havendo a troca de plantão, tá? Então, é o horário em que o médico que está chegando na unidade, ele vai conhecer os pacientes, né? O médico que está saindo do plantão, ele vai passar um relatório, tá certo? Na beira do leito, paciente a paciente, ele vai passar todos esses casos para o médico que está chegando, certo? É isso que a gente chama de transferência do cuidado. Isso é um momento extremamente importante, porque é nessa hora que o médico que está saindo, ele vai formar o modelo mental do médico que está chegando. Ele vai passar as informações que são mais importantes. Então, ele já vai conhecer os pacientes preliminarmente através dessa passagem de plantão. Entendo. Uma comunicação que tem que ser uma comunicação muito boa, uma comunicação muito eficaz, uma comunicação muito objetiva, né? Porque isso não pode demorar o dia todo, isso tem que ser aí 30 minutos, né? Mas uma comunicação que seja muito eficaz, que vá direto ao ponto. Então, a partir daí, 7h30, 7h40, por aí, ele vai começar a avaliar os pacientes, certo? E aí essa avaliação, ela exige também uma priorização, porque você vai avaliar os pacientes que estão mais graves primeiro, tá? Normalmente a gente divide esses pacientes em 3 grandes grupos. Os pacientes que são urgência e emergência, o que a gente chama de pacientes de intervenção, certo? Os pacientes que são recém-admitidos e que ainda não estão com diagnósticos firmados, certo? Digamos que tenha chegado agora na madrugada um paciente, tenha acabado de chegar e ele não tem um diagnóstico firmado, ele vai para esse segundo grupo. E aqueles pacientes que estão, entre aspas, gerenciados, estáveis. Ele tem diagnóstico, ele está estável, já está com pressão normal, está com respiração normal, está com saturação normal, está com nível de consciência bom, já está na curva de melhora, tá certo? Está confortável, ok? A família está acolhida, está tudo bem. Esse é um terceiro grupo. Então é óbvio, né, que existe uma priorização no atendimento. O colega intensivista, ele vai atender primeiro esse paciente de urgência e emergência, que é o paciente que a gente chama de intervenção. Esses pacientes que são de intervenção, dentro desse grupo, existe também uma priorização. Existe um A, B, C, D, E. A gente atende primeiro o paciente que é de via aérea, que se tiver um problema com via aérea ou parada cardíaca, né, esse paciente morre mais rápido. A gente, na sequência, a gente atende o paciente de ventilação, algum problema com a ventilação. Na sequência, a gente atende o paciente que está em choque. Na sequência, o paciente neurológico. E, por último, a gente atende o paciente que está com alguma piora que é inexplicada. Certo? Entendi. E aí, na sequência, a gente atende o paciente que acabou de chegar e não tem diagnóstico definido. E, por último, a gente avalia os pacientes que eu falei que já estão gerenciados, que estão confortáveis, que estão estáveis, com a família bem acolhida. Então, essa é uma sequência natural no atendimento. Às 10 horas da manhã, eu não sei se eu estou me estendendo muito na minha resposta. Pode continuar, bem interessante. Às 10 horas da manhã, o médico, e aí a gente convoca o restante da equipe multidisciplinar, e cada um está nas suas funções. O enfermeiro, né, conduzindo a equipe de enfermagem com medicações, com registros, com sinais vitais, etc. O fisioterapeuta fazendo a fisioterapia respiratória, fazendo a terapia motora de mobilidade dos pacientes. Mas às 10 horas da manhã,
todo mundo cumprindo as suas tarefas, a equipe se reúne para passar uma coisa chamada visita multidisciplinar. Então, a visita multidisciplinar é um momento, talvez o momento máximo do dia, onde todos esses pacientes avaliados já, né, a equipe já avaliou com profundidade, né, cada caso, a gente vai discutir esses pacientes, discutir com profundidade. Então, os casos vão ser discutidos um a um, vai ser passado o caso de cada paciente, e o médico discute, o enfermeiro, o fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar discute o caso e se desenha o que a gente chama de plano terapêutico do paciente. O plano terapêutico é quais são as intervenções que se farão necessárias para esse paciente, daí por diante, em qual cronologia, né? Com qual cronologia e quais são as metas terapêuticas e o objetivo terapêutico para esse paciente. Certo? Muito bem. Então, dia a dia, o que é que se espera para esse paciente? Legal. Certo? Quando é que vai ser feita tal conduta? Quando é que vai se esperar que ele seja realizado tal procedimento? E até qual dia que esse paciente vai ter alta? Tá? Muito então, bem. é dessa forma que se trabalha. Legal. Terminando a visita multiprofissional, todos vão implementar as condutas que, então, a equipe sai e vai implementar o trabalho. Vai fazer as prescrições. As prescrições normalmente vão ser entregues até 2h da tarde. E vão implementar as condutas que foram definidas na visita multiprofissional. Normalmente, 4h da tarde, tem uma entrevista com o familiar, uma entrevista que eu diria, regulamentar, né? Onde os familiares são atendidos e tiram alguma dúvida. Normalmente, lá a gente tem uma coisa chamada visita ampliada. A visita ampliada é o familiar, o que a gente chama de UTI humanizada. O familiar pode ficar 12 horas, 24 horas com seu ente querido. Com toda uma vestuária própria, né? Com tudo, né? E não raramente, né? E de maneira também, eu diria, corriqueira, ele vai ter permanentemente informações sobre o seu ente querido. Desde que ele queira essas informações, né? Sim. Claro. Sempre que o médico entrar, que a enfermeira entrar, que o fisioterapeuta entrar, ele vai estar sendo atualizado. Então, é uma conversa permanente com o familiar. As pessoas ficam tranquilas, ficam calmas, porque tem esse feedback contínuo. Mas, às 16 horas, você tem uma entrevista formal, onde o familiar ou representante legal conversa com o médico e pede alguma informação específica, alguma coisa que ele queira, etc, etc. Né? E assim se vai o restante do plantão. Às 7h da noite tem uma segunda troca de plantão, normalmente. E aí vai para o plantão da noite. O plantão da noite é basicamente para dar continuidade ao trabalho, continuar a monitorização e a vigilância do paciente. E à noite a gente tem uma divisão de horários, né? Uma equipe fica acordada das 0h às 3h30, a outra descansa, e outra fica acordada das 3h30 às 7h, enquanto a outra descansa. Mas sempre tem alguém acordado e vendo os pacientes. E é assim. Muito bem. O número de leitos, o número de paciente varia no Brasil todo, no mundo todo, né?
Eu já vi UTIs com 6, com 10, com 12, não sei se tem com 20. Essa variação é conforme as possibilidades até econômicas, locais, né, financeiras. A gente tem uma resolução chamada RDC 7, que é a resolução da diretoria colegiada número 7 da Anvisa, que ela é de 24 de fevereiro de 2010, né? Então ela determina que o número de leitos de UTI é de 10, são 10 leitos para cada médico, 10 leitos para cada enfermeiro, e aí tem um número de leitos por técnico de enfermagem, por fisioterapeuta, etc. O que é que eu quero dizer com isso? É que não vale a pena, do ponto de vista financeiro, para a instituição, ter uma UTI com menos de 10 leitos. Porque a equipe que você monta, que é um custo significativo para a instituição, né? É um dos custos maiores. É a equipe multiprofissional. É um custo com pessoal. Sim. Então, você monta uma equipe de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, tudo. Se você monta essa equipe para cuidar de 10 leitos, é o mesmo custo para cuidar de 5 leitos. Entendeu? Então, do ponto de vista financeiro, para um hospital privado, por exemplo, não vale a pena ter 5 leitos. É melhor você se organizar e fazer 10. Entendo. Entendeu? Entendi. Então, são múltiplos de 10. Okay. Idealmente. Se for se for hospital público, além de financeiramente, do ponto de vista democrático, né? Para democratizar esse leito para a população. Não faz sentido o poder público investir o recurso para 5 leitos quando poderia ter 10 para a população. Entendi. Pois bem, eu vi vários de 6. Hoje eu realmente estou vendo de 10, de 12, não sei por que 12. Mas vejo de 10, vejo de 12. Talvez seja necessidade, né? Não, de 12 não pode. Para 12 teria que ter uma segunda equipe. O que você pode ter é uma semi-intensiva, né? Semi-intensiva pode ter até 15. Ah, sim. Então é isso mesmo. Lá dentro mesmo são os 10, né? E tem alguma diferença quando é UTI neonatal, criancinhas, bebês? Ou também segue essas mesmas normas? Segue essa mesma norma. Ah, sim. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do nosso convidado, Dr. Meton Alencar, médico clínico, médico intensivista, falando sobre unidade de terapia intensiva, UTI. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Adquira já seu bilhete da rifa em prol do projeto de incêndio e segurança da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte. Prêmios: 5º lugar, tanquinho de lavar roupas. 4º lugar, um notebook. 3º lugar, uma TV de 50 polegadas. 2º lugar, uma central de ar. E no 1º lugar, uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado 29 de junho. Pontos de venda: Secretaria da Paróquia e FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a prêmios incríveis. Essas empresas ajudam em nossa missão.
O Salé Junino foi um sucesso! O Colégio Salesiano São João Bosco agradece o apoio das empresas Puriclean, Marcos Automecânica Cariri, Simol, Móveis para Escritório, Citec Refrigeração, Livraria Colegial e FM Padre Cícero. Você não vai perder os últimos dias de baixa temporada do Arajara Parque, né? Até o fim de junho você curte um sossego junino do bom em meio à natureza com preços especiais. Venha aproveitar nossas atrações aquáticas, curtir o melhor da música ao vivo nas tardezinhas, dançar pra valer no Aquadance e deixar os pequenos soltarem a imaginação nas oficinas do Geossítio. Estamos esperando por você e sua família. Arajara Parque, diversão de toda a natureza. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. 3 cuidados para evitar ferida nos pés em pessoas com diabetes. Dica número 1. Corte suas unhas retas ou ligeiramente arredondadas, sempre respeitando o formato das mesmas. Não corte os cantos, nem retire as cutículas. Dica número 2. Não passe a lixa, nem retire os calos dos seus pés. Isso pode levar à abertura de pequenas lesões que são porta de entrada para infecções. Dica número 3. Enxugue bem entre os dedos após molhar os seus pés. Isso vai evitar micoses. E micoses entre os dedos são as principais portas de entrada para a infecção nos pés de pessoas com diabetes. Quer mais dicas como essas? Segue na nossa programação. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Conheça a casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida. Localizada na rua São José, 242, em Juazeiro do Norte, Ceará. A Casa Museu do Padre Cícero expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos pertencidos ao Padre Cícero. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados, de 7h30 às 12 horas. Mais informações, WhatsApp 99948 6465. Instagram, Casa Museu do Padre Cícero. 104,5. Meu forró vai de janeiro a janeiro. Meu forró faz o povo se alegrar. Meu forró tem sempre um bom sanfoneiro, zabumbeiro e frianeiro tocando pra se dançar. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde
Vamos ficar juntos com vocês até próximo do horário da transmissão da missa, que é 9 horas. Pessoal participando da live, como a Socorro Nascimento, a Osana Ribeiro, dizendo que estão gostando. Está sendo muito bem explicado como funciona uma unidade de terapia intensiva pelo nosso convidado, o Dr. Meton Soares Alencar. O Dr. Meton é um médico clínico, ele é especialista em clínica médica e é especialista em medicina intensivista, que é justamente o médico encarregado de tocar, né, o serviço de uma UTI. Dr. Meton Soares de Alencar. Dr. Meton, em relação às doenças mais frequentes que vocês têm lá, eu sei que tem uma gama variável demais, você até citou algumas doenças aí. Quais são as mais frequentes, as pessoas que estão internadas na UTI? Tem mais o quê? Que tipos de doença? E no caso da UTI adulta, a gente fica imaginando pessoas de mais idade, mas não é bem assim, né? Também é variado demais. Dr. Péricles, se eu tivesse que colocar para o senhor aqui primeiro, segundo e terceiro lugar, isso na minha UTI, não é? Porque, vamos lá, que a gente tem UTIs diferentes, né? UTIs com especialidades diferentes. Aqui na própria região, nós temos UTI neurológica, então a epidemiologia dessa UTI neurológica é diferente, né? Vai pegar trauma crânioencefálico, vai pegar pacientes de neurocirurgia, vai pegar tumor cerebral. A gente tem UTI especializada, UTI coronariana, que vai pegar mais infartos, pós-operatório de cirurgia cardíaca, etc. A minha UTI, eu vou falar para vocês de uma UTI geral, né? A maioria das UTIs são UTI geral. Primeiro, segundo e terceiro lugar chama-se pneumonia, é a doença que mais interna. E se eu pegar dados, né, de mais de 3 anos atrás para cá, além da pneumonia convencional, bacteriana, entraria Covid também, né? Depois da vacinação do Covid, e aí é muito importante isso que eu estou dizendo para vocês agora, a vacinação do Covid foi muito importante, porque praticamente acabou. Eu não tenho mais, praticamente eu não tenho mais internação por Covid. Graças a Deus. Né? Mas, de uma maneira geral, as infecções, elas são as patologias que mais internam. Então, em primeiro, segundo e terceiro lugar são as pneumonias, certo? Na sequência, infecções do abdômen, certo? Patologias cirúrgicas. Né, apendicite, etc. Né, são doenças do aparelho digestivo, cirurgias. Em terceiro lugar, vem as infecções de partes moles. Então, infecções de pele e partes moles, erisipela, síndrome de Fournier, etc. Em quarto lugar, dentro das infecções, as infecções urinárias, certo? E o que são fatores de risco para essas infecções, né? A idade avançada, né? Então, a idade é um fator importante, como o senhor falou. É pelo menos 66 anos a média de idade. Embora eu interne, tem paciente de 19 anos internado, tem paciente de 33 anos internado. Entendo. Mas a média de idade é realmente uma média alta. Sim. Então, a idade avançada é um fator de risco importante. A diabetes descompensada. Então, cuidem da glicemia, cuidem da diabetes, porque a diabetes descompensada é um fator de risco para essas infecções. Né? A hipertensão é um fator de risco também. Certo? E existem outras doenças, além das infecções, que internam muito, que são as doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo. Né? A insuficiência cardíaca descompensada, o edema pulmonar, o DPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica,
que está junto, né, muito ligado aí com pneumonia descompensa DPOC e vice-versa. Então, tabagismo, né, o cigarro é um péssimo hábito que piora muito essas doenças. Então, assim, são basicamente essas doenças, as principais doenças que a gente interna. Muito bem. Então, hoje a gente está conhecendo um ambiente que pouca gente conhece, ou porque passou doente, não deu conta, né, do que aconteceu lá, estava sedada, etc. Ou foi só visitar, né, um parente que estava lá. E nós estamos tendo hoje uma noção da rotina, né, de uma unidade de terapia intensiva com o nosso convidado, o Dr. Meton Soares Alencar, que é médico intensivista e clínico também. É responsável técnico da UTI adulto do Hospital São Camilo, hospital também chamado São Francisco, Hospital Maternidade São Francisco, Crato. Dr. Meton, e em relação a esses outros profissionais de saúde? Você já falou enfermagem, médico, enfermeiros. Tem outros profissionais de saúde? Quais, por exemplo? Tem sim. Quando eu falo médico, enfermeiro e fisioterapeuta, é o que a gente chama da tríade, né? Principais, né? Mais gente, né? É a tríade que não pode faltar. Acompanha e na beira do leito e passa a visita multidisciplinar e que não pode faltar e está sempre junto ali, certo? Então são profissionais, eu diria, que estão a maior parte do tempo, né? Que estão 24 horas por dia junto do paciente. Falei do médico, falei do fisioterapeuta, falei do enfermeiro, mas existem outros profissionais que são tão importantes quanto, né, que trabalham juntos, que estão na UTI e que acompanham como nutricionista, né? Então, a desnutrição e a sarcopenia que acompanham os pacientes graves, né, tem que ser tratada de maneira muito assertiva. Então, o profissional de nutrição é fundamental para acompanhar isso, né? Calcular as calorias, calcular a quantidade de proteína que o paciente precisa, né? Formular a dieta. Normalmente, a maioria das dietas que a gente faz para os pacientes que estão muito graves são dietas enterais, certo? E esses profissionais são de suma importância no tratamento do paciente grave. Existe um profissional também chamado fonoaudiólogo, né? Faz uma coisa chamada fonoterapia. Esse é um profissional raro, né, dentro das UTIs, mas que é extremamente importante para aqueles pacientes que são mais idosos, que têm algum problema neuromuscular, sobretudo uma coisa chamada disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, que às vezes é a causa de broncoaspiração e a causa da pneumonia. Muitas pneumonias que a gente atende, que a gente interna, a causa básica já é uma doença demencial, né, já é uma demência acompanhada de uma sarcopenia, de uma perda de peso, com perda de massa muscular, perda da força e perda da deglutição, né, um problema na deglutição, que a gente chama de disfagia. E aí o profissional de fonoterapia, né, o fonoaudiólogo, é essencial para avaliar, acompanhar e reabilitar esse paciente, quando é possível reabilitar. Alguns a gente não tem condição de reabilitar, terminando na gastrostomia, certo? Então, assim, são outros profissionais que são importantes. Existe um profissional que é extremamente importante, que é o assistente social. O assistente social é quem faz a interface, né, da UTI com a sociedade, com o mundo, né, com o que está lá fora, com a vida das pessoas lá fora, com o que está acontecendo, né? E
esse profissional ajuda demais a entender, né, a situação da família, a cultura da família, o que está passando com a família e encaixar isso no tratamento, às vezes a deshospitalizar essa família, esse paciente, depende desse entendimento, né, depende dessa relação para a gente poder ter sucesso nessa deshospitalização, entendeu? Então, o assistente social é muito importante, fundamental. É verdade. Uma coisa que chama a atenção quando a gente entra numa UTI é o barulhinho, né, daqueles aparelhos, aquelas monitorizações, faz aquele barulhinho bem característico, né? E outra coisa que chama muita atenção é o ar-condicionado. A gente tem assim uma percepção de que é frio. Isso é importante, esse ar-condicionado, por causa dos aparelhos, por causa do próprio paciente. Como é isso? Existem estudos dizendo que aquele sistema, aquela refrigeração é fundamental também? Vou responder uma pergunta de cada vez, tá? Tá bom. Em relação ao barulhinho, certo? Que são os alarmes dos monitores, eu costumo dizer que o TI é um instrumento que a gente toca de ouvido. Então, não é para ter barulhinho. Não sei se eu consegui lhe responder a pergunta. O que é que eu quero dizer com isso? O barulhinho, né, do alarme é para ser algo eventual. Ele não é para existir, certo? O barulhinho, certo? O alarme, quando ele toca, ele tem que gerar uma reação imediata da equipe para resolver o problema que gerou o barulhinho. Sim. Certo? E aí, naturalmente, resolver o problema e já resetar o alarme, né? Então, uma UTI boa é uma UTI que não tem alarme tocando. Exato. Certo? Se eu chego na UTI e está cheio de alarme tocando, é porque tem não só o barulhinho, mas tem problemas por trás desse barulhinho. Entende? Então não é para ter barulhinho na UTI o tempo inteiro. Esses barulhinhos tocando na UTI o tempo inteiro, eles geram um outro problema que a gente chama de fadiga de alarme. O que é fadiga de alarme? É a equipe se acostumar com esse som, tá certo? Primeiro, isso provoca problemas auditivos, isso provoca problemas psicológicos e tudo mais, mas, além disso, isso acostuma a equipe no sentido de não gerar uma reação em relação a esse alarme, né? Isso é um problema conhecido, estudado, chamado fadiga de alarme. Então, a postura correta, né? Eu diria, a cultura correta dentro da UTI é não ter o barulhinho. Entendi. É ter uma reação e resolver o problema e desligar o alarme. E voltar a ficar silencioso. Voltar a ficar silencioso. É um instrumento que se toca de ouvido, a UTI. Certo. A segunda questão é em relação ao ar-condicionado. Existe uma norma chamada Instrução Normativa número 50 da Anvisa de 2002. Essa instrução normativa, ela trata de todos os detalhes de infraestrutura física, todas as instalações da UTI, tudo, desde dimensão de quarto de UTI, né, até como é que é o aquecimento, como é que é a refrigeração. E aí a norma para o ar-condicionado é que a temperatura tem que ser 22 graus, certo? Essa temperatura que a gente chama de temperatura de serviço, né, de 22 graus, é para atingir a temperatura de conforto do paciente, que o paciente vai ter que ser coberto, né, ele não vai ficar exposto. A temperatura de conforto do paciente vai estar em 24 graus, tá?
Mas essa é a temperatura para evitar a proliferação de bactérias e fungos. Entendo. Né? Basicamente é isso. Então, ela não só traz conforto, né, para o paciente e para a equipe, mas também evita a proliferação de bactérias e fungos. Muito bem. Em relação, doutor Meton, você falou da necessidade, critérios de internação, né? O médico que acompanha um paciente que vem de sua residência, está mal, às vezes vai diretamente para uma UTI, outras vezes ele está no hospital, piora e é encaminhado para a UTI. Agora, ao contrário, a alta da UTI tem também critérios, não é, de melhora. Mas existe, vamos dizer, pressão por necessidade de leito, em que por alguém estar precisando e está a UTI lotada, há uma forma de tirar um paciente, deixar numa unidade semi-intensiva para abrir o leito, ou isso é uma coisa antiga que não acontece mais nos dias de hoje? Isso depende da UTI, né? Se a UTI for mal gerenciada, eu acredito que é possível, né? Mas na nossa UTI, por exemplo, eu trabalho com a taxa de ocupação de 65%. Não 100%. Então, se eu trabalho com a taxa de ocupação de 65%, não falta leito para ninguém. Então, assim, isso é uma coisa que não faz parte, né, do meu universo. Receber pressão para colocar paciente ou para tirar paciente. Os pacientes saem no tempo certo, no tempo que correto. Foi determinado pelo seu quadro clínico. Né? Na época da UTI, houve essa pressão por poucos leitos de UTI, tanta gente com Covid grave, né? Aí foi uma espécie de exceção, não é isso? Aconteceu isso? Algum UTI que você trabalhava na época? Eu, particularmente, nunca sofri esse tipo de pressão. Não, né? Não. No São Vicente, no regional, que diziam que não tinham vagas. Não, eu nunca trabalhei assim, na pandemia, não trabalhei no regional, nem no São Vicente, não. Sim. E assim, não tenho conhecimento sobre isso, realmente nunca sofri esse tipo de pressão. Então, realmente, não tenho conhecimento, doutor Pérez, sobre isso aí, não. Tudo bem. Embora a necessidade de fazer hospitais de campanha era para ter também UTI nesses hospitais de campanha, ou não? Era um leito sem ser de UTI nesses hospitais que as prefeituras, os governos, os estados faziam na época da parte pior da Covid. Eram hospitais de campanha sem UTI ou tinha UTI, sim? Não, os hospitais de campanha que fizeram tinham UTI. Né? Sim. Então havia uma necessidade de aumento de leitos. Não tem dúvida, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, bem gerenciado, sempre tem vagas, não é isso? Toda UTI bem gerenciada é para ter vaga, né? É para rodar bem. Tá certo. E aí o bom gerenciamento de uma UTI parte de um bom plano terapêutico para cada paciente. É como eu estava falando para o senhor. Todo paciente ele tem uma cronologia que é definida desde o início do plano terapêutico. Então, todo paciente que chega na UTI é definido metas para ele, metas terapêuticas. E desde o primeiro dia, a gente já consegue uma previsão, inclusive qual vai ser o dia da alta dele, desde o primeiro dia. Né? É lógico que é possível que você não acerte variações sempre, né? Pode ter alguma variação nisso. Mas quando você faz bem isso, né? E corre atrás dessas metas, cumpre você as metas. cumpre de uma maneira muito correta e muito segura, né? E muito segura. Entendi. E tem mais, para dar alta de um paciente de UTI, você tem um checklist. Então o paciente só sai da UTI, da nossa UTI hoje, com um checklist de alta. É como se eu fosse pousar um avião. Ele não desce da UTI se ele não cumprir todos os critérios de alta. Como se eu estivesse pousando um avião. Sim. Né? Item por item. Esse checklist é passado com toda a equipe multidisciplinar. Pronto. Para não ter problema, né? Para realmente cumprir as normas, que o que dá esse
Quer dizer, tempo de recuperação é o caso individual de cada um, né? A doença de cada um e suas características, né? E aí vocês programam e vê se vai ser cumprida aquelas metas que, como você mesmo falou, às vezes tem umas variações que infelizmente podem levar até a morte, né? Mas que tem um plano de ser acompanhado, ou seja, uma organização. Isso é importante, realmente, organizar. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, não é, Carlos Eduardo? Depois a gente volta com mais perguntas. Nós vamos perguntar daqui a pouco sobre essa questão de hospital SUS, hospital por um convênio, tipo Unimed, hospital misto, enfim. Os recursos, né? Como funciona a UTI em cada hospital desse. Mas vamos primeiro para o bloco de comercial. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé desse salão. João vestia roupas feitas de pele de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. São João Batista, rogai por nós. Oração Santo, tu reinarás. Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Comercial NM, miudezas em geral. Tudo que você precisa em plástico, material escolar, brinquedos e utilidades. Maior variedade e melhores preços no atacado. Comercial NM, há 19 anos crescendo com você. Rua São Paulo 936 Centro, em Juazeiro do Norte, Ceará. WhatsApp 3587-2775. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Doutor
Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero neste dia 23 de junho. Em Juazeiro do Norte, João Cícero Gomes de Souza, no Jardim Gonzaga. Em Crato, Laureano Vieira da Silva, no Muriti 2. Em Caririaçu, Maria Gessina do Nascimento, no centro. E no Grangeiro, Narcisa Carlos da Costa, no sítio Serrinha. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. FM Padre Cícero é a rádio que educa e evangeliza. Hoje é véspera de São João, olha aí. São João Batista, primo de Jesus. E a fogueira, de onde é que vem essa história dessa fogueira? É, realmente, quando nascia nas montanhas, né, as montanhas, e anunciar que tinha nascido uma criança, o pessoal tinha o hábito lá, naquele povo, na época, né, de acender uma fogueira para os que estavam lá embaixo. Nasceu, vamos lá visitar amanhã. E aí a fogueira do nascimento do próprio João Batista, né, e outras crianças na época, e todo o que envolveu esse personagem, João Batista, primo de Jesus, o último profeta antes do próprio primo Jesus, que é o nosso Salvador. Então, toda essa questão de uma região nordeste do Brasil que tanto gostou dessas festas, São Pedro, São João, Santo Antônio. Então, são as festas juninas. E essa é a noite, né, de São João Batista. Então, vamos ter cuidado nas queimaduras, vamos ter cuidado com os fogos de artifício, as bombas, a própria fogueira, que ocorre muito esses acidentes, né, de queimaduras. Vamos ter cuidado, mas vamos aproveitar a festa. Hoje o assunto é Unidade de Terapia Intensiva, UTI. O nosso convidado é o Dr. Meton Soares Alencar. Ele é médico clínico e ele é médico intensivista e veio falar sobre a rotina de uma unidade de terapia intensiva.
Aí eu ia perguntar para ele, e vou perguntar sim, sobre a questão do recurso. O recurso, por exemplo, o regional é um hospital só do sistema público, do SUS. Então, não tem um paciente que está, vamos dizer, com um problema e tem um convênio, tudo, ele pode ir também, porque é um hospital que atende todo mundo. Ele está aberto para uma necessidade de uma emergência. Mas existem os hospitais de cada convênio. Tem o hospital da Unimed, tem o hospital do Apivida, e tem a maioria dos hospitais que a gente chama de misto, que é um hospital que tem convênio, mas tem também o SUS. Aí, e o UTI, muda alguma coisa ou não? Depende de como é a estrutura do hospital. Se o hospital é misto, a UTI é mista. Se o hospital é da Unimed, a UTI é da Unimed. É assim que funciona, doutor Meton? Na realidade, eu posso falar pela instituição que eu trabalho. A demanda da UTI, né, pelos pacientes, o paciente vai entrar na UTI de acordo com a necessidade dele, não da doença. Da doença do paciente. O critério de internação não é convênio, Sim. Não é SUS, não é convênio. Na realidade, é o critério clínico, o critério técnico. Ok. Muito bem, isso é o que importa, né? Agora, se uma pessoa tem um convênio e naquele hospital daquele convênio tem uma UTI, a lógica diz que a pessoa deve procurar ali, né? Mas não há necessidade, o paciente está grave e um hospital mais próximo da sua casa, você vai para um lugar mais próximo, né? Porque o SUS, ele é aberto. Na emergência, ele é aberto para todos. No SUS, né, as UTIs, elas pertencem ao Estado. Sim. Então, a regulação no SUS, na UTI, o paciente de Juazeiro pode ir para Sobral, pode ir para Iguatu, pode ir para Brejo Santo. Então, em todo o território do Estado, ele pode ser regulado. Não tem nenhuma limitação, né? Entendi. Agora, outra coisa que se fala muito de pessoas, também tudo, a Covid houve uma transformação, né? O pessoal não ligava muito como funcionava o trabalho de hospitais, de emergências, de UTI, e passou a conhecer um pouco a partir da Covid. O leigo passou a conhecer as emergências mais ainda, né? E a UTI mais ainda, por tanta gente que teve que ir. E aí vem a questão da intubação. Intubar um paciente. Uma necessidade que o paciente tem com dificuldade respiratória, que aquela intubação mantém o paciente vivo até as condições seja recuperada, a doença seja tratada e a pessoa possa depois tirar o tubo, né, extubar. Mas o povo ficou com medo porque relacionou mortalidade com intubação. Claro que quem intuba são os pacientes mais graves, senão não precisaria nem ir para UTI, nem intubar. Mas eu queria que você falasse, você que tem propriedade, você que tem especialidade para falar, quais os critérios de intubação e a necessidade e a recusa que pode ser fatal de alguém dizer, não faça isso comigo, até levar por escrito. Mesmo que o pior chegou até a esse extremo na época da Covid, pessoas levando por escrito que não queria ser intubado. O que é que você diz sobre isso? Esse tema é extremamente nevrálgico, né? Extremamente, eu diria, importante, né? Porque ele veio através de um estudo que saiu no Lancet, na época da Covid, um estudo que foi feito aqui no Brasil, e que mostrou que em torno de 80% dos pacientes que foram intubados e foram para a ventilação mecânica durante a Covid foram a óbito. Quando, na mesma época, na Europa, em torno de 50% foram a óbito. Tá? Só que eu tenho que dizer que a diferença da mortalidade que houve nos pacientes, e essa mortalidade ela variou nos estados, né? No sul do país foi um pouquinho menos, no sudeste foi um pouquinho diferente, no centro-oeste foi diferente, no nordeste foi um pouquinho maior, foi talvez 84%,
E no norte do país foi de 89%, foi quase 90%. Então foi extremamente heterogêneo, né? Heterogênea a mortalidade dentro do próprio país. Em média, 80%. O que ocorreu, né, foi que essa mortalidade exagerada que aconteceu, né, durante a pandemia, foi no começo da pandemia aqui, isso não teve a ver com intubação. Isso teve a ver com as más condições das UTIs. A precariedade, né, com que a assistência, de uma maneira geral, de UTI foi oferecida para a população. Entende? Então foi uma época que não havia UTI, as UTIs estavam sendo abertas, os hospitais de campanha, sem estrutura, sem pessoal treinado, né? Então houve o que houve. Eu acho que é importante a população saber disso. Sim. Né? Eu lembro muito bem dessa história, né? Não quero ser entubado e essas recusas, tá? Sem nenhum fundamento. Paciente que tem indicação de ser entubado tem que ser entubado. Claro. Porque é pode morrer. É uma indicação técnica. Ponto. Né? Ninguém indica uma intubação para um paciente que não seja necessária. Né? Qual a indicação de uma intubação? É um paciente com insuficiência respiratória aguda, na qual, né, a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, ela não consiga suprir essa necessidade. Né? Então, o paciente que tenha choque associado, que tenha acidose associada, paciente que tenha rebaixamento do nível de consciência, né? Paciente que tenha sinais de que um suporte ventilatório não invasivo não supre a necessidade do paciente. Né? Paciente que mesmo com suporte ventilatório não invasivo, ele continua com desconforto. Eu não sei se o senhor sabe que há 5 anos atrás, em 2019, eu tive H1N1. Né? E eu quase fui entubado. Né? Por H1N1. Foi antes da pandemia do Covid. Isso. H1N1 é uma doença, né? A influenza é mais letal do que o Covid. E meu pulmão ficou quase destruído. Sei. Os 2 pulmões. Né? E eu fui salvo, né, por ventilação não invasiva. Né? Foram 2 suportes ventilatórios que eu tive. Né? A ventilação não invasiva da máscara e uma coisa chamada cânula nasal de alto fluxo. Mas assim, eu tinha uma certa reserva funcional forte, tinha bastante músculo, né? Fazer exercício físico e tudo mais. Então, assim, com toda tive uma certa sorte, né, de não precisar ser entubado, mas foi por muito pouco, certo? Se tivesse feito acidose metabólica, acidose respiratória, se eu não tivesse conseguido ficar confortável com essa máscara de ventilação não invasiva, né, se eu tivesse entrado em choque, enfim, qualquer dessas condições, eu precisaria ter sido entubado. Isso não era uma questão de escolha. Claro. Isso não ia ser uma questão de escolha minha. Necessidade. Ia ser uma necessidade. Isso. De sobrevivência. Né? É mesmo. O que tem de aparelhagem? Você já falou algumas aí, de ventiladores, né? Tudo. Deve ter outros aparelhos, né, na UTI. Mas eu vou mais além. Uma pessoa está na UTI e precisa de uma cirurgia. É possível levar para o centro cirúrgico. Não se faz cirurgia nenhuma em UTI, não, né? Me esclareça isso. Nos esclareça isso. Depende, se faz. Se faz? Se faz. Porque lá tem todo o equipamento, né? Algumas... Desfibrilador, tudo, né? Depende da necessidade, né? Depende da necessidade. Existem algumas cirurgias de extrema urgência que se faz na UTI
Existem algumas cirurgias que são simples. Dissecação de uma veia faz na própria UTI, é simples. Por exemplo, é comum se fazer traqueostomia na UTI, certo? Sim. Traqueostomias que não têm complexidade, né? Uma traqueostomia que envolve um paciente com bócio, né? Com a deformidade de traqueia, essas vão para o centro cirúrgico. Mas uma traqueostomia sem nenhum tipo de complicação, né, de previsão de complicação, se faz na UTI sem nenhum problema. Tá? E a literatura diz que é seguro e que é custo-efetivo. Tá? Então, cateterismos, tá certo? Tanto arteriais quanto venosos, implantes de catéter para hemodiálise, tudo isso é feito na UTI. Né? Cirurgia de urgência, como descompressão abdominal, pode ser feito na UTI, já foi feito na UTI, já vi fazer na UTI. Certo? Enfim, alguns procedimentos, dependendo da urgência e dependendo da complexidade, podem ser feitos. Mas UTI não é centro cirúrgico. Então, o paciente que precisa de cirurgias maiores são conduzidos com segurança. Se estiver entubado, ele vai com ventilador de transporte, vai com monitorização multiparamétrica, vai ser conduzido à UTI, ao centro cirúrgico, com toda a segurança para fazer o procedimento lá e, ao término do procedimento cirúrgico, é conduzido de volta para a UTI. Tá certo. O nosso ouvinte, Cícero Pereira, ele não faz bem uma pergunta, faz um elogio. Ele diz que já foi algumas vezes para a UTI de hospitais e parabeniza e agradece o trabalho de vocês, intensivistas, para salvar vidas. Nesse ambiente você vem aprender a valorizar a vida humana. E diz que o Dr. Meton já trabalhou nos hospitais de Barbalha. Ele lembra, não é? Muito obrigado, Cícero. Isso. Mais uma dúvida que eu tenho, eu acho que a população também, né? Essa questão dessa aparelhagem que tem na UTI. Eu lembro que eu trabalhei já necessidade em hospitais e não tinha esses aparelhos na emergência. Tinha na UTI, não tinha na emergência. Hoje a gente sabe que algumas emergências é possível entubar sem precisar ir para a UTI, né? Mas ainda existem hospitais que não tem na emergência, você fica só fazendo uma manobra respiratória no paciente com outros artifícios, porque não tem o ventilador, né? Seria assim. Seria importante, seria uma coisa de, vamos dizer, de medicina de alto nível, as emergências hospitalares dispor de ventilador e poder entubar sem precisar o paciente ir na UTI, é uma questão mesmo de localidade, é uma questão de recursos financeiros. Seria isso, porque a lógica é que na emergência deveria ter, né, para não necessitar ir para a UTI. Mas como você nos falou aqui uma coisa que eu achei extraordinária e me deixou muito confortado, que um UTI bem administrado sempre tem vagas, já diminui um pouco essa necessidade de ter o respirador nas emergências hospitalares. É uma pergunta muito boa, né? As emergências têm que ter material de intubação e tem que ter ventilador. Até pelo seguinte, o paciente chega em franca insuficiência respiratória, numa emergência, esse atendimento ele tem que ser imediato. É uma questão de segundos, de minutos, para esse paciente ir a óbito se ele não for atendido. Então, o emergencista ele tem que estar preparado para atender esse paciente, para intubar esse paciente, para colocar esse paciente no ventilador mecânico. Certo? Então, isso aí é indiscutível. Tem que ter material de intubação. Eu diria mais, tem que ter material de via aérea difícil, né? Entre 1% e 4% dos pacientes que vão ser intubados têm via aérea difícil, né? E às vezes é extremamente complicado intubar alguns tipos de pacientes, né? E esse paciente vai ter que ser acoplado ao ventilador mecânico. Até porque tem alguns pacientes que, uma vez intubados, uma vez colocados no ventilador mecânico, ele não tem condição de ser transportado para a UTI. Porque esses pacientes estão em choque.
choque grave, que não vão ter condições de ser colocados na maca e ser transportados aqui 50 metros, porque eles correm o risco de parar. Eles vão ter que ser estabilizados antes de ser transportados, né? Então, por isso, né, ter todo o material de intubação, ter o material de via aérea difícil e ter o ventilador mecânico na emergência é fundamental para toda emergência. É verdade. Dr. Meton Alencar, há como se fazer uma medicina preventiva? Claro que há, mas eu queria que você desse algumas dicas para os ouvintes da FM Padre Cícero para os cuidados básicos de saúde preventiva, para que uma pessoa não precise tão cedo de uma UTI ou que as doenças não tenham as repercussões como elas têm às vezes, por hábitos errados que as pessoas têm. O que é mais fundamental que as pessoas deveriam evitar para adoecer menos? Ou seja, medicina preventiva. O que dizer à população que está lhe ouvindo? Pois é, mestre. Se eu fosse dizer a primeira coisa, eu lhe disse que o que caracteriza uma UTI geral hoje, né, é uma faixa etária elevada, né? A primeira coisa seria a gente não envelhecer, né? Então, infelizmente, a gente não tem como evitar isso, né? São então, coisas que não dá para mudar. Seria a gente envelhecer bem, né? Então, como é que a gente pode envelhecer bem, né? Seria ter uma boa alimentação, sim, seria fazer exercício físico, sim, e evitar fatores que pioram a saúde da gente, como tabagismo. O que é que provoca a pneumonia? Então, assim, vamos focar na pneumonia, que a pneumonia é a principal doença da UTI. Como eu falei para o senhor, é primeira, segunda e terceira causa de internação na UTI. Se for olhar nos últimos 36 meses, é pneumonia comunitária grave, pneumonia nosocomial e pneumonia por Covid. Então, são os três. E se for mais, vem DPOC agudizada, que também está associada à pneumonia. Então, primeira, segunda, terceira e quarta causa tem a ver com pneumonia. Então, assim, não fumar. Não fumar. Não fumar seria uma coisa importante. Segunda coisa, procurar controlar o diabetes. O diabetes está muito relacionado, né, à queda da imunidade. E diabetes descompensado provoca tanto pneumonia como principalmente infecção urinária, né, que é uma outra causa de internação em UTI, certo? E tem paciente que interna na UTI só com cetoacidose diabética, certo? Cetoacidose diabética relacionada a perda, né, a omissão das doses da insulina ou a uma infecção que vem junto, infecção pulmonar ou infecção urinária. Controle da pressão alta. Sim. Controle da hipertensão. Né? Tomar o remédio direito. Tomar o remédio direito. Tomar o remédio da pressão. Então, assim, se a gente puder resumir, né? Não fumar, controlar o diabetes, controlar a pressão, né? Procurar ter uma dieta adequada, fazer exercício físico e, por último, não perder o esquema vacinal. Se vacinar. Como eu falei, né, a gente deixou de ter casos de Covid, né, principalmente porque a gente começou a ter a vacina. Se fala muita coisa, né? Fala-se muita coisa. Quem quer falar, fala o que quer. Né? Mas o fato é que depois da vacina eu não tenho mais casos de Covid grave na minha UTI. Ponto. Então, assim, se vacinem. Tomem a vacina. Não só para Covid, mas todas. Para H1N1, a pneumocócica. Pneumocócica, quem tem indicação de tomar a pneumocócica, tome a pneumocócica, certo? E essas são as formas que que são simples da gente evitar uma internação na UTI, né?
Ou pelo menos adiar. Ou adiar, né? Agora sim, vamos imaginar uma pessoa adoece. É mais a faixa etária idoso. O idoso, ele naturalmente, normalmente, não é só idoso, qualquer pessoa, qualquer idade, não quer ir para o hospital. Quem é que quer ir para o hospital? A gente vai para o hospital porque precisa, mas querer ninguém quer. Aí ele recusa ir no começo de uma doença, no começo de uma falta de ar, no começo de uma tosse com falta de ar, ele recusa. Como ele é geralmente uma pessoa que teve todos os filhos, netos, ou seja, é uma espécie de mentor, né, familiar, tudo, ele é muito respeitado, ela é muito respeitada, e o pessoal às vezes quer fazer a vontade do idoso, da idosa, e concorda em não levar para uma emergência, para um hospital, uma pessoa idosa com falta de ar, uma pessoa idosa que a pessoa percebe que não está bem. Isso aumenta muito também a mortalidade, o risco de complicações das doenças, porque se fosse mais cedo, provavelmente os resultados seriam maior. Então, essa conscientização que você está fazendo de prevenção passa muito pela questão da gente ter uma resistência a procurar assistência médica, principalmente hospitalar, não é isso, doutor Meton? Com certeza. A autonomia, né, do paciente, sendo idoso ou sendo jovem, ela tem que ser sempre respeitada, né? Então ninguém pode forçar, fazer nada que o paciente não queira. O que a gente pode é conscientizar, né? Educar, mostrar o caminho, né? Isso tem que ser feito antes, né, inclusive. Mas forçar, jamais. Então, esse eu acho que é o ponto, né? Agora, é claro que demorar o atendimento, né, e tarde vai prejudicar. O desfecho, né? Vai piorar o desfecho. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Carlos Eduardo, depois a gente volta. Mais informações do Dr. Meton Soares Alencar, que é médico clínico, é médico intensivista, veio falar para a gente conhecer bem a rotina de uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nele também celebramos Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Que neste mês possamos nos conectar mais profundamente com o amor e a compaixão divina. Nas fogueiras e nas orações, encontramos a união entre a fé e a cultura popular, celebrando a vida com alegria e devoção. Tem promoção para você que é amigo, amiga da FM Padre Cícero. Faça sua doação financeira neste mês de junho e participe do sorteio de um maravilhoso kit de itens do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 3 de julho, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio, Arca do Divino, fabricante e distribuidora de artigos religiosos. Conheça as duas lojas em Juazeiro do Norte, ao lado da Basílica Nossa Senhora das Dores, Rua da Matriz, 136 e Rua Padre Cícero 86A. WhatsApp 998506379. Instagram @Arca do Divino. Envio para todo o Brasil. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão.
Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999-31-1525 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Sucesso comprovado do Real Circo. Pela primeira vez em Juazeiro do Norte, o fabuloso Real Circo, com atrações premiadas nos maiores festivais de circo do mundo. Venham conhecer o gigante gorila King Kong de 11 metros de altura. Atenção para os horários de funcionamento: de segunda a sexta às 20 horas, sábados, domingos e feriados às 16, 18 e 20 e 30, na Avenida Padre Cícero, ao lado da Carajás. Siga nosso Instagram, @real.circo. Ingressos em real.circo.com.br. Real Circo, surpreenda-se. Coração Santo, As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. tu nosso encanto sempre serás. Nona, abençoarei as casas em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Junho, mês do Coração de Jesus. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero nesse domingo, véspera de São João, São João Batista. Cuidado nas queimaduras, cuidado nos fogos e artifícios e também cuidado com os cachorrinhos, viu, que eles ficam doidinhos com os fogos de artifício. Eu tenho 5 lá em casa, ontem os bichinhos, rapaz, tudo com medo. Os cachorros ficam em pânico com esses fogos. Se você puder colocar menos, em um lugar mais reservado, porque alguns saem correndo e pode ser atropelado por carro. Então vamos ter um pouco de cuidado, né, com os pets que sofrem tanto nessa época do ano com fogos de artifício, que é bonito, mas que tem suas consequências, inclusive, como eu falei, as queimaduras que acontecem. Pois bem, hoje o assunto é muito interessante, porque é a UTI. UTI é aquele momento em que a doença é grave e que você precisa de uma assistência bem contínua
você precisa de um ajuste, e para isso você tem que estar com médico à beira de leito, enfermeira à beira de leito, fisioterapeuta, exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são feitos, às vezes, na UTI, doutor Meton, até mais de uma vez por dia, conforme a necessidade, né? E os outros exames? O paciente sai, vai fazer e volta? Ou aquele que está mais grave, é possível fazer alguns exames de imagem na própria UTI? Pois é, a tendência hoje é a gente fazer os exames que a gente chama de exames point of care. Exames que são no ponto do cuidado, exames na beira do leito. Né? Existe um pacote de exames, né? Um protocolo de exames mínimo para o paciente que é admitido na UTI. Né? Tanto exames que são laboratoriais, quanto exames que não são laboratoriais. Né? Eu vou citar alguns exames para o senhor e para os ouvintes. Então, o paciente que chega na UTI, minimamente, ele vai fazer um hemograma completo. Ele vai fazer a função renal, ele vai fazer ureia, vai fazer creatinina, ele vai fazer a função hepática, tá certo? Vai fazer a bilirrubina e ele vai fazer uma gasometria arterial. Essa gasometria arterial é um exame extremamente rico, né? Porque vai ver pH, vai ver os gases sanguíneos e ela tem um ionograma completo. Vai ver sódio, potássio, cloro, cálcio, tá certo? Então, um exame extremamente rico. Vê inclusive hemoglobina, glicose, vê muito mais coisa. Além desses exames que são laboratoriais, e a gasometria é um exame point of care, que é um exame que é feito na beira do leito, um aparelho fica dentro da UTI. Nós fazemos eletrocardiograma, é um exame que a gente faz para todo paciente na UTI, para a gente ter o basal. Se o paciente tiver alguma alteração dentro da UTI, a gente sabe como é o exame da chegada dele. Ele faz um raio-x de tórax na chegada. Sim. Além de todos esses exames, esse paciente vai fazer uma ultrassonografia point of care, que a gente chama de POCUS, certo? Que é o intensivista que faz. O ultrassom point of care é um dos exames mais importantes hoje. E ele meio que já faz parte do exame físico. À medida que o intensivista examina o paciente, ele já vai passando o ultrassom, examina junto, ele ausculta o pulmão do paciente, passa o ultrassom no pulmão do paciente. Então ele tem uma visão hoje que é multidimensional, né? Ele tem a ausculta, ele tem o ultrassom, ele tem a imagem do pulmão. Isso. Ele tem a ausculta cardíaca, ele tem a imagem do coração. Ele tem a ausculta, a palpação, ele tem alguma imagem do abdômen, inclusive da bexiga do paciente, se tem líquido, não tem líquido no abdômen. Então, assim, o exame hoje se tornou muito mais perfeito, né? Muito mais... Isso tudo faz parte da formação do intensivista. Não precisa do radiologista lá dentro da UTI. Para fazer... O radiologista tem seu papel dentro da UTI, mas eu estou falando que esse é um exame... O básico. É o básico. Sim. Isso é o básico do básico. Faz parte do exame físico do paciente. Entendo. Inicial. Entende? Tudo que é feito na admissão do paciente. E no dia a dia, à medida que o paciente vai sendo examinado durante a sua evolução, vai sendo feito também esse exame de ultrassom point of care, que vai dando mais informações, né? É vista a veia cava inferior, o coração do paciente, o pulmão, etc. Aí quando tem, por exemplo, uma hemorragia digestiva, vomitando sangue, ou defecando escuro, preto, aí precisa um endoscopista ir lá na UTI fazer a endoscopia se o paciente tiver as mínimas condições para isso. Endoscopia é feita na beira do leito, certo? Ultrassom, se eu precisar de uma ultrassonografia com mais detalhes, certo? Do radiologista, o radiologista vai lá e leva o aparelho maior, portátil, mas maior, leva para fazer lá na beira do leito. O único exame que a gente transporta o paciente para fazer a tomografia. A tomografia a gente tem transporta. Tem que ser num ambiente próprio. Que vai para o setor de imagem para fazer, normalmente. Né?
Não sei se eu respondi. Respondeu, interessante demais. Aí, dependendo da doença, o ajuste, por exemplo, de um diabetes com cetoacidose bem descompensado, faz-se várias vezes ao dia esses exames de sangue, né? Gasometria, em alguns casos, a gente faz de 2 em 2, 3 em 3 horas, até resolveu tirar o paciente da cetoacidose, né? 4 em 4 horas, dependendo do caso. Entendo. No caso também de exames outros, por exemplo, suspeita de fraturas, aí faz também à beira de leito um raio-x? Raio-x, o aparelho de raio-x é portátil, né? Sim. O raio-x é portátil. O raio-x fica na frente da UTI. O aparelho portátil. Então ele vai lá na UTI e faz raio-x do corpo inteiro. Assim como a gente faz ultrassom de corpo inteiro, né? Tem um aparelho, eu tenho 2 aparelhos portáteis de raio-x, de ultrassom. O raio-x faz raio-x de corpo inteiro também. Legal. Dos temores que se fala muito e é verdade são as infecções hospitalares, né? Tanto que existe em cada hospital uma equipe, né, de controle de infecção hospitalar, de preferência comandado por um médico especialista que é infectologista, né? As infecções, elas são conforme as localizações, as regiões, as doenças, as pessoas. Portanto, uma infecção hospitalar num hospital pode ser diferente de outro hospital. E esses hospitais, a UTI, por exemplo, ela não pode parar. Não pode fazer, embora às vezes é necessário, né? Quando é algo muito grave, né? Mas normalmente não pode parar. Como lidar com essas infecções hospitalares que acontecem e há um caso assim mais grave que é detectado em catéter? Continua a rotina normal ou às vezes há a necessidade, como eu falei, de parar a UTI, de fazer um esvaziamento? Eu acho quase impossível isso nos dias de hoje, né? A coisa mais importante é a higienização das mãos. Não tem dúvida nenhuma. Para paciente com infecção, tá, por bactérias que a gente chama de bactérias multiresistentes, esses pacientes têm que ser colocados em isolamento de contato. Para pacientes com bactérias que são veiculadas por aerosol ou por gotícula, vão ter que ser colocados em isolamento por aerosol ou por gotícula, certo? E as medidas são, você tem vários tipos de precaução hoje que a Anvisa recomenda. Você tem a precaução padrão, certo? Você tem a precaução para aerosol, você tem precaução para gotícula e você tem a precaução por contato. São bactérias como a Acinetobacter, que são bactérias de superfície. Que aí você tem que colocar aqueles aventais, luva, gorro, máscara, tudo. O paciente colocar para entrar, colocar para sair. Essa coisa mais importante de tudo é a higienização das mãos. É o principal. É o principal. Parar uma unidade hoje, né, é uma coisa muito difícil. O que você tem que fazer e o que é recomendado no manual da Anvisa é a desinfecção concorrente e a desinfecção terminal das unidades, dos leitos, né? E é isso que se faz. Entendo. Então, se eu puder resumir para o senhor, para quem está com infecção por bactéria multidroga resistente, as precauções, que são as precauções padrão por gotícula, por aerosol e por contato, higienização de mãos sempre, limpeza terminal, limpeza concorrente. Tá? E essas pessoas que acompanham os parentes, né? Tudo. Passa por tudo isso, né? Lavar as mãos, né? Vestimento, tudo. Todos têm que passar por isso. Exato. Não é só chegar lá, não tem que ter igual a quem trabalha lá, né? A nossa unidade aqui, inclusive, todos os leitos são de isolamento. Todos os leitos são isolados. São quartos separados, né?
Foi acho que uma iniciativa extremamente feliz, né, do nosso diretor quando concebeu a unidade, né? Legal. Fazer todos os 20 leitos são 20 leitos de isolamento. Então é uma unidade que não precisa parar nunca, porque se tiver infecção em aquele ali já é um isolamento. Exato. Entendeu? É próximo à UTI neonatal ou é em outra ala? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Fica totalmente. lá no setor da gineco-obstetrícia, né? Não, é um setor totalmente separado de tudo. De lá tudo. Em cima, Lá em cima, né? Exato. Pois é, infelizmente chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o Dr. Meton ficasse à vontade para falar à população algo que ele já falou, claro, vai repetir, sobre cuidados, né? Estilo de vida, parar fumo, como ele diz, parar o cigarro, etc. Mas eu gostaria que você falasse também sobre esse medo que a população tem de UTI, de intubação, de médico, de hospital, de doença, enfim, coisas que a gente sabe que faz parte da nossa vida, todo mundo adoece, os idosos adoecem mais ainda, faz parte da nossa rotina, mas as pessoas têm medo, muito medo de hospital. E apesar dela ter autonomia e não querer ir, ninguém vai forçar, mas elas deveriam pensar bem, porque você ficar em casa, a tendência natural é piorar. E no hospital, se a doença é grave, há uma esperança de recuperação, de melhora. Claro que a pessoa não vai ficar morando no hospital, isso aí está totalmente errado, né? Muito menos na UTI, ninguém vai ficar lá na UTI. Vocês têm os critérios para dar alta, o checklist para dar alta para o paciente. O paciente não vai ficar morando no UTI porque tem uma doença grave. Mas é sempre uma esperança quando se vai para um hospital. E, no entanto, no imaginário popular é aquela história. Eu morro, mas não vou para um hospital. O que falar para uma pessoa que pensa assim, Dr. Meton? Eu falaria que na UTI a gente celebra a vida, né? E o intensivista, ele deve ser fonte de calma, de segurança, de competência e de esperança para as pessoas. Eu acho que é isso, né? Então, eu acho que não tem motivo para esse receio. E eu tenho visto que as pessoas que têm chegado na UTI, elas têm percebido isso, né? É um setor como qualquer outro do hospital. É um setor que a gente se esforça para cada dia melhorar, né? Em primeiro lugar, acolher as pessoas, acolher o paciente, acolher seus familiares que estão no momento de angústia, né? Estão no momento de sofrimento, estão no momento de fragilidade, acolher com empatia, acolher com compaixão. Hoje se fala muito de humanidade, né? Vamos humanizar. Essa palavra humanizar, ela, para mim, ela não diz muita coisa, porque humanizar pode ser qualquer coisa. Humanizar é também fazer guerra, também é do ser humano, né? O ser humano faz tudo. O ser humano faz tudo. Mas ter empatia, né? Ter compaixão, eu acho que eu estou especificando dentro da humanização o que é que eu quero. Isso. Né? Acolhimento, né? Eu acho que é isso. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, ou como eu acho que o outro gostaria de ser tratado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é usar toda a competência, toda a técnica, tudo que tem de melhor, com a tecnologia que está disponível, com o conhecimento que está disponível, para tentar reverter a situação do paciente, para poder
entregar o melhor possível, né? Nem sempre a gente consegue reverter, né? Mas às vezes a gente pode, sempre a gente vai poder dar conforto, sempre a gente vai poder dar uma palavra, sempre a gente vai poder fazer alguma coisa, né? Legal, muito bom. Eu tive uma dúvida agora. Uma pessoa vai fazer uma viagem de ônibus ou mesmo de avião e pode ter uma trombose venosa profunda. Qualquer pessoa, inclusive um idoso ou quem tem alguma predisposição. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, uma pessoa saudável, mas com uma doença, que fez uma cirurgia, assim que acorda, o médico que operou vai logo mandando a pessoa andar. E eu fico pensando a pessoa na UTI, pela sua doença debilitante, que fica deitado. Aí eu pergunto, o que se faz na UTI, já que não pode fazer aquela movimentação das pernas que se faz pós as cirurgias? Tem alguma droga, algum medicamento, alguma coisa local na perna? Como vocês fazem para não ter a trombose? O paciente, todos os pacientes que estão na UTI, né, basicamente, eles têm um risco aumentado de ter trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, né? Normalmente se fazem medidas que são farmacológicas e não farmacológicas para diminuir esse risco. Das medidas farmacológicas, né, que são os medicamentos, a gente tem as heparinas como primeira linha, né? Então você tem a heparina não fracionada, né, que é o liquemine, e você tem as heparinas de baixo peso molecular. Muito bem, aí isso evita, né, que haja a trombose, ou seja, afina o sangue, né? E a gente sabe que algumas doenças levam a uma alteração da parte de revestimento do corpo. Por exemplo, o nosso estômago, ele tem uma camada de muco que protege o estômago contra o próprio ácido natural do estômago. E quando há um problema, uma infecção, um estresse, que não é estresse emocional, mas estresse de uma doença, né, de queimado, ou de fratura, alguma coisa assim, essa camada de proteção diminui e há um risco maior de hemorragia, né? Então a gente vê muitos casos de hemorragia na UTI. Também existe algo para evitar, para compensar essa diminuição da proteção? É também medicamentoso? Sim. O nome dessa patologia é lesão aguda de mucosa gástrica. Isso. Né? Isso se via muito no passado, né? Eu mesmo, durante a minha formação, ainda cheguei a ver, sei lá, há 25, 30 anos atrás, cheguei a ver pacientes vomitando sangue na UTI com hematêmese. Sim. Hoje em dia ninguém vê mais isso, né? Desde que começou-se a usar de maneira profilática os inibidores de bomba de prótons, né? Que é o famoso omeprazol. Né? Eu tenho que dizer que o omeprazol ele não é indicado para todo paciente de UTI. Ele é indicado para alguns grupos de pacientes na UTI, que são os pacientes que têm maior risco de fazer a lesão aguda de mucosa gástrica. Né? Então, quem são os pacientes que têm indicação de fazer omeprazol na UTI? São os pacientes que estão em ventilação mecânica, que têm o maior risco. São os pacientes que estão em choque. Os pacientes que estão em choque que é a pressão baixa, né? Que dá má perfusão na mucosa gástrica. Portanto, se não tem sangue chegando na mucosa, ela não vai produzir o muco. Isso. E aí, não produzindo muco, o ácido vai atacar a mucosa e vai sangrar. São os pacientes que têm coagulopatia, distúrbio de coagulação. São os pacientes que usam anti-inflamatório não esteroide. São os pacientes que têm insuficiência renal. Também. Certo? São basicamente esses grupos de pacientes. E os pacientes que estão em dieta zero, né, absoluta, né? E também que a dieta protege. Os pacientes que já estão fora da ventilação mecânica, que estão com a hemodinâmica mantida, não tem distúrbio de coagulação, não estão dialisando e estão se alimentando por via oral, esses não têm indicação de fazer o omeprazol. Entendi. Então, agradeço, Dr. Meton Alencar,
conto com você, porque daqui a uns tempos isso precisa ser dito novamente para todo mundo, tudo que você falou hoje. E também tem aquelas pessoas que não ouviram, né, o programa, embora fica gravado, viu? A live fica gravada. Nosso amigo Tony, que tem um site, clubesintonia.com, também grava os domingos esse programa e deixa disponibilizado no site dele. Ou seja, fica gravado o programa. Mas é sempre bom a gente reforçar. Então, eu conto com você bem breve, vir novamente, reforçar tudo isso sobre o TI. E por hora, obrigado, viu, doutor Meton, por ter essa disponibilidade de vir aqui falar para os ouvintes da FM Padre Cícero. É um prazer todo meu, a honra toda minha. Pode contar comigo sempre que o senhor precisar. Muito obrigado, doutor Meton. Obrigado, Carlos Eduardo. E você, ouvinte, mais uma vez, cuidado nas queimaduras, cuidado na fogueira, cuidado nos fogos de artifícios, para não acontecer acidentes, mas curta bem nosso São João, que é maravilhoso, né? E vocês vão ficar agora com a missa transmitida para aquelas pessoas que não podem ir, né, para a igreja. E toda programação da FM Padre Cícero, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui. Mais um assunto importante sobre violência contra idosos, que infelizmente a maioria é de próprios parentes, absurdo. Nós vamos falar com isso com a geriatra, doutora Larissa Bernardo. E eu desejo a todos um feliz festa, noite de São João e uma semana, né, maravilhosa de paz. Um abraço para todos.